Vamos à nossa aula de máquinas elétricas. Hoje o assunto é de circuitos magnéticos. Para isso, vamos revisar alguns conceitos aqui. Primeiro, a permeabilidade magnética. A permeabilidade magnética é quanto um material consegue permitir a passagem de fluxo magnético, ou seja, o material de maior permeabilidade consegue, na mesma condição, conduzir um fluxo magnético maior. Ou eu consigo conduzir o mesmo fluxo magnético com menos material. Isso vai ser importante quando a gente pensa em um transformador, por exemplo, que para o transformador não ficar muito grande ou muito caro, você utiliza um material de maior permeabilidade magnética para que ele tenha um tamanho relativamente reduzido. A permeabilidade magnética relativa é qual a permeabilidade magnética de um material em relação à do vácuo. O μR, né, permeabilidade magnética relativa de um material, vai ser a permeabilidade do material dividido pela do vácuo. Ou seja, um material com a permeabilidade relativa de 2000, ele tem a permeabilidade 2000 vezes maior do que a permeabilidade do vácuo. Essa é a forma que a gente vai trabalhar na maioria das questões. E magnetização. Creio que vocês tenham estudado em física que os materiais, mesmo os materiais ferromagnéticos, eles têm domínios magnéticos, porém eles estão organizados de forma aleatória. Como eles estão organizados de forma aleatória, o campo magnético resultante dele é praticamente nulo. É como se eu não tivesse nenhum campo magnético resultante do material, porque a soma de todos dá aproximadamente zero. A partir do momento que eu, de alguma forma, consigo orientar a maioria ou todos os campos em uma direção, eu passo a ter um campo magnético resultante. E é assim que a gente magnetiza um material. Você pega, por exemplo, uma barra de ferro, e aí você tem vários domínios dela orientados aleatoriamente. Por isso que essa barra de ferro não atrai outra barra de ferro. Porém, se você magnetizar, ou seja, você orientar a maioria ou todos os domínios magnéticos em uma direção, essa barra de ferro vai passar a atrair outra barra de ferro. E nós temos a curva de magnetização. A curva de magnetização é, à medida que você vai aplicando um campo magnético, você vai tendo um fluxo magnético que vai aparecer no material. Esse daqui é um exemplo simples que a gente vai ver um circuito magnético posteriormente. Eu tenho uma bobina, essa bobina vai produzir um campo magnético, esse campo magnético aqui vai interagir com esse material ferromagnético e vai produzir um fluxo magnético. Cada material ele tem uma curva diferente. A forma como ele vai interagir com o material vai mudar de acordo com a permeabilidade magnética do material. Aqui nós temos as curvas de esterese. Elas apresentam de forma mais clara essas curvas de magnetização. Se eu tenho um material que está com campo magnético aproximadamente nulo, nós estamos nessa situação. À medida que eu vou aplicando um campo magnético de indução, isso rapidamente vai induzindo um fluxo magnético. Isso vai tornando os domínios do meu material alinhados. Perceba que no início é muito fácil, você precisa de pouco esforço para reorientar os domínios magnéticos. À medida que mais domínios magnéticos vão sendo orientados, você começa a ter que fazer mais esforço para orientar os outros domínios. Até um ponto em que todos os domínios já estão orientados e você chega ao que nós chamamos de curva de saturação, ponto de saturação. Ou seja, daqui em diante eu não consigo crescer mais a magnetização do material porque ele já está no limite. Quando você começa a retirar esse campo magnético externo, o domínio magnético do material ele vai reduzindo, mas não na mesma proporção. Quando chega a um ponto em que, mesmo você retirando todo o campo magnético externo, você ainda tem um campo magnético resultante. A gente chama isso de retentividade, que é quanto de campo magnético o material retém, mesmo quando você retira o campo magnético externo.
Para você zerar o campo magnético do material, você tem que aplicar um campo magnético no sentido oposto. Essa curva nós chamamos de histerese. Então, você começa na posição 0, vai até o final. À medida que você inverte o campo magnético, com o campo magnético externo em 0, ele mantém o material. Para você zerar o campo magnético interno dele, você tem que aplicar um campo magnético no outro sentido. Se você continuar crescendo o campo magnético nesse outro sentido, você vai até o ponto de saturação no outro sentido. E assim por diante. Essas aqui são o que nós chamamos de curvas de histerese. Todo material ele tem essa característica. Aqui nós temos um resumo das unidades. As mais comuns para a gente, permeabilidade, que é 4π vezes 10 a menos 7, né? O comprimento em metro, área metro quadrado, fluxo magnético em Weber, entre outras coisas. Densidade de fluxo, que a gente também chama de campo magnético, é Tesla. O vetor de campo magnético indutor, que nós também chamamos de campo magnético, né, é o B. Ele é calculado, por exemplo, para uma bobina, é a permeabilidade do material, vezes o número de espiras, vezes a corrente dividido pelo comprimento. Ou seja, o campo é maior se eu conseguir aumentar a corrente, ou se aumentar o número de espiras, ou se na mesma condição eu conseguir fazer com que as espiras fiquem mais próximas uma da outra. Porque aí o fluxo tem que andar mais junto, né? Então você aumenta a densidade de fluxo magnético. O vetor do campo magnético indutor, né? A forma que a gente vai usar para calcular aqui, H é número de espiras vezes a corrente dividido por L. Esse aqui é o vetor do campo magnético indutor, ou seja, basicamente sem o B, sem a permeabilidade do meio. Ou seja, é só a força que eu tenho. Se você parar para pensar em um circuito elétrico, é como se fosse a fonte. Claro que a corrente ela vai depender não só da tensão da fonte, como da resistência do circuito. A mesma coisa aqui. Se lá no circuito elétrico nós temos a força eletromotriz, no circuito magnético nós temos a força magnetomotriz, que é o número de espiras vezes a corrente. Perceba também que a força magnetomotriz ela é inversamente proporcional ao comprimento, como eu falei, né? Imagina que você tem um circuito magnético, quanto mais longo for o percurso, mais esforço você tem que fazer. Então, o comprimento do circuito ele tende a reduzir a força magnetomotriz. A relutância é quanto o meu circuito se opõe à passagem de fluxo. Então, a nossa analogia do circuito elétrico é a resistência. Bem, vamos começar aqui, pelo menos, a introdução de circuito magnético neste vídeo. Para calcular a relutância de um material, nós vamos utilizar o vetor dividido, né, pelo nosso campo magnético vezes a área. E o fluxo é a força magnetomotriz dividido pela relutância. No próximo vídeo a gente vai continuar esse assunto.